de matemática, estudaremos sobre equações e fatoração. A explicação está no livro de matemática do 8º ano, a partir da página 191. Vamos acompanhar a explicação. Equações e fatoração. Observe a equação x² mais 2x igual a zero. X² mais 2x é um polinômio. Agora, observemos atentamente cada um dos termos do polinômio. x², x vezes x, mais 2x, que significa 2x. Eles têm o fator x em comum. Dessa forma, podemos escrever x² mais 2x é o mesmo que x vezes x mais 2x. X é o fator comum aos dois termos do polinômio. O fator comum será colocado em evidência, por isso fica x multiplica x mais 2. Então, olha para cá um pouquinho. Eu tenho x² mais 2x. Quero colocar em evidência aquilo que os termos do polinômio têm em comum. Então, por isso, eu vou decompor o que for possível. O que é x²? É o mesmo que x vezes x. O que é 2x? É 2x, certo? O que repete no primeiro e no segundo termo? O valor de x, não é? Quem repete, nós colocamos em evidência, ou seja, coloca separado. Se eu tiro um x daqui deste termo, sobra outro x. Se eu tiro o x daqui, sobra 2. Então, olha, quando eu faço a forma fatorada de x² mais 2x, como forma fatorada, terei x que multiplica x mais 2. Mas, olha só, eu consigo conferir se a forma fatorada está correta? Consigo. A forma fatorada que nós encontramos foi x que multiplica x mais 2. Se eu resolvo, eu chego na forma original, olha só. X que multiplica x mais 2. Como que eu resolvo isso? O que está fora do parêntese multiplica tudo que está dentro. Então, fica x vezes x, x². X vezes 2, 2x. Então, isso é igual a isso. Ou seja, x que multiplica x mais 2 é a forma fatorada de x² mais 2x. Vamos seguir aí no livro? Continuando, nós lemos o seguinte. O polinômio foi reescrito como um produto, colocando o fator comum x em evidência. Dizemos que x que multiplica x mais 2 é a forma fatorada de x² mais 2x. A fatoração transformou o polinômio x² mais 2x em um produto. Isso nos ajuda a resolver mais facilmente a equação x² mais 2x igual a zero. Veja a seguir. X² mais 2x igual a zero, quando eu faço a fatoração, eu encontro como x que multiplica x mais 2 igual a zero. Como temos um produto de fatores para que x que multiplica x mais 2 seja igual a zero, devemos ter x igual a zero e x mais 2 igual a zero. Isso significa que x igual a zero ou x igual a menos 2, que são as soluções da equação x² mais 2x. Então, olha para cá, por favor. Quando eu encontro a forma fatorada, eu digo o seguinte. Se no original eu tinha x² mais 2x igual a zero, eu não posso esquecer de escrever o igual a zero em todas as fases até chegar na forma fatorada. Quando eu chego na forma fatorada, os termos, os fatores da multiplicação serão igualados a zero. Quem são os termos? Quem são os fatores da multiplicação? X e x mais 2. Então, eu faço separadamente. O x igual a zero e x mais 2 igual a zero. Aqui eu já achei um valor. X igual a zero. E aqui eu isolo x. X igual, o 2 muda de lado, fica menos 2. Certo? Será que realmente 0 e menos 2 são soluções deste polinômio? Eu posso tirar a prova real. Como? Onde tem x, eu escrevo esses valores. Quem era meu polinômio? O polinômio era x² mais 2x igual a zero, certo? Se o x for zero, o que acontece? Vamos trocar aqui. Vai ficar 0² mais 2 vezes 0 igual a zero. 0², 0. 2 vezes 0, 0.
0 mais 0, 0. 0 é igual a 0? Verdadeiro. Então, confirma que x igual a 0 é uma solução do meu polinômio. E se o x for menos 2? Vamos testar? Se x igual a menos 2. Então, eu terei menos 2 ao quadrado, coloquei aqui, mais 2 que multiplica menos 2, igual a 0. Base negativa elevada a expoente par, resposta positiva. 2 ao quadrado, 4. Mais vezes menos, 2 vezes 2, 4. Igual a 0. 4 menos 4, 0. 0 é igual a 0, verdadeiro. Então, isso prova que menos 2 também é solução deste polinômio x ao quadrado mais 2x igual a 0. Agora, eu quero que vocês olhem na página 191, a segunda coluna. Olha só. Agora, vamos usar a geometria auxiliados pelos modelos para operação com polinômios. Lembrando que o quadrado maior azul tem lados medindo x e ele representa x ao quadrado. O retângulo verde tem lados medindo 1 e x e ele representa x. E o quadradinho amarelo tem lados medindo 1 e ele representa uma unidade. Observe como utilizamos essas figuras para representar x ao quadrado mais 2x. Então, x ao quadrado mais 2x, na forma geométrica, eu vou usar um quadrado azul mais 2 retângulos verdes. Agora, basta rearranjar as peças formando o retângulo. Quando eu formo um retângulo, o que ficou? Na parte lateral, nós temos apenas o tamanho x. E na parte que está na horizontal, nós temos uma parte valendo x, outra 1 e outra 1, juntando então x mais 2, como está no desenho do seu livro. Observe que o retângulo da direita tem lados x e x mais 2. Como sua área é base vezes altura, vai ficar x que multiplica x mais 2. E a área de ambas as figuras é igual a x ao quadrado mais 2x. A seguir, veremos algumas situações em que a fatoração nos ajuda a resolver equações e a simplificar os cálculos com polinômios. Então, aí na segunda coluna da página 191, vocês viram na forma geométrica como chegar esta área nesta fatoração. Abram agora o livro na página 192. Vejamos a situação 1. O que temos na situação 1? Olha só. Vamos descobrir as soluções da equação 5, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 2, que multiplica 1 menos x igual a 0. Nesse caso, temos um produto de fatores igualados a zero. Tentaremos descobrir os valores de x que fazem com que os fatores sejam iguais a zero. Acompanhe o raciocínio a seguir. Então, vamos ler a explicação e depois eu faço aqui de forma resumida para vocês no quadro. Olha, as partes deste polinômio são 5, x menos 3, x mais 2 e 1 menos x. Nós vamos chamar as partes de fatores. Fator 5. 5 é um fator e não há como fazer 5 igual a zero. Fator x menos 3. Se estabelecermos que x é igual a 3, obtemos x menos 3 igual a zero. Fator x mais 2. Se estabelecemos que x igual a menos 2, obtemos x mais 2 igual a zero. E fator 1 menos x, se estabelecermos que x igual a 1, obtemos 1 menos 1 que igual a zero. Dessa forma, as soluções da equação são 3, menos 2 e 1. Podemos verificar, por exemplo, que x igual a 3 faz com que 5 que multiplica 3 menos 3 vezes 3 mais 2 vezes 1 menos 3 igual a zero, resultando em zero. Da mesma forma, podemos verificar o resultado utilizando menos 2 e 1 como valores de x. Então, observem aqui no quadro. Farei para vocês a situação 1 da página 192. Nós temos que achar as soluções deste polinômio. O que temos? Teremos o seguinte. Olha só. O nosso polinômio é 5, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 2, que multiplica 1
menos x, isso igual a zero. Vamos primeiro identificar quem são os fatores. O que é fator? São os números que estão sendo multiplicados, os termos que estão sendo multiplicados. Então, o primeiro fator é 5, o segundo fator é x menos 3, o terceiro fator x mais 2 e o quarto fator 1 menos x. Eu preciso pegar esses fatores e igualar separadamente a quem? A zero. Então, olha primeiro, é 5. 5 é igual a zero? Nunca. Falso. Então, essa informação eu descarto. O segundo fator, x menos 3, igual a zero. Se eu isolar o x, o que acontece? X fica igual a 3, ele muda de lado, fica positivo. Então, guarda essa informação, porque ela será uma solução do meu polinômio. Vamos usar o terceiro fator. O terceiro fator é x mais 2, igual a quem? Igual a zero. Isola x. X é igual a 2, muda de lado, fica menos 2. Então, menos 2 é outra solução do meu polinômio. E agora? Agora eu vou pegar o quarto fator. Quem que é o quarto fator? 1 menos x. 1 menos x igual a zero. Se eu mudo de lado x, fica 1 igual a mais x, ou seja, x vale 1. Achei 3 soluções. Quais são as soluções desse polinômio? 3, menos 2 e 1. Será que é verdade? Será que realmente são soluções? Eu posso fazer a prova real. Vou fazer a prova real para vocês verificarem que realmente é solução. Se você fizer os cálculos corretos, você não precisa toda vez fazer a prova real, tá certo? Olha, se x for 3, vamos ver o que acontece? Onde tem x no polinômio, eu escreverei 3. Então, vai ficar 5, que multiplica 3 menos 3, que multiplica 3 mais 2, que multiplica 1 menos 3. Isso igual a zero. Vamos calcular? 5, que multiplica 3 menos 3, 0. 3 mais 2, 5. 1 menos 3, menos 2. Vamos multiplicar? Olha. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes menos 2, 0. Não precisa pôr menos 0 porque não existe menos 0. 0 não tem sinal. Então, nós temos aqui que 0 é igual a 0. Então, é verdadeiro, por isso, 3 é a solução deste polinômio. E se o x for 2? Vamos testar? Olha, se x igual a 2, como ficará? Ficará 5, que multiplica 2 menos 3, que multiplica... É menos 2, né? Então, vamos colocar, ó, menos 2 com menos 3, que multiplica menos 2 mais 2, que multiplica menos 1 menos 2, certo? Então, vamos lá. Igual a zero. 5, que multiplica menos 2 com menos 3, dá menos 5, que multiplica menos 2 mais 2, 0. 1 menos vezes menos dá mais, 1 mais 2, 3. Isso igual a 0. 5 vezes menos 5, menos 25. Menos 25 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 é igual a 0? Verdadeiro. Então, quer dizer que sim, menos 2 é a solução deste polinômio. E eu posso também testar o 1 se eu quiser. Vamos testar? Ó. Se o x for 1, como ficará o meu polinômio? Ficará 5, que multiplica 1 menos 3, que multiplica 1 mais 2, que multiplica 1 menos 1, igual a 0. 5. 1 vezes menos 3, ou não, 1 com menos 3 é menos 2. 1 mais 2, 3. Menos 1 com 1, 0. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 2, 10. Então, menos 10. Menos 10 vezes 3, menos 30. Menos 30 vezes 0, 0. 0 é igual a 0. Então, nós provamos aqui, ó, que realmente 3, menos 2 e 1 são a solução deste polinômio. E essa é a situação 1. Na página 192, ainda temos a situação 2. Vamos ler a situação 2? Pegue seu livro e acompanhe a leitura. Situação 2. A fatoração
ainda é útil para fazermos operações com polinômios em geral. Como exemplo, vamos efetuar a seguinte divisão. Então, nós temos qual divisão? 6x ao cubo y mais 9x ao quadrado y ao quadrado menos 15xy ao cubo dividido por 3xy. Depois você pode ler detalhadamente essa explicação que o livro trouxe para você. Eu já vou fazer diretamente a explicação da situação 2 aqui no quadro para que você compreenda. Então, atenção aqui, por favor. Farei com vocês a situação 2 da página 192. Na situação 2, nós temos uma fração, ou seja, uma divisão, porque fração é o mesmo que divisão. Que divisão é essa? É a seguinte: 6x ao cubo y mais 9x ao quadrado y ao quadrado menos 15xy ao cubo. Isso tudo dividido por 3xy. Olha, eu vou decompor todos os termos que estão no numerador da minha fração, ou seja, que fazem parte do dividendo dessa divisão. 6. Qual é a multiplicação que resulta em 6? Pode ser 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, que é a mesma coisa. Troquei o 6 por 2 vezes 3. O que é x ao cubo? É x vezes x vezes x. E o y sozinho. Então, isso é referente a isso, a decomposição do primeiro termo. O segundo termo. Que multiplicação resulta em 9? A multiplicação 3 vezes 3. O que é x ao quadrado? É x vezes x. O que é y ao quadrado? Y vezes y. Copio menos. Qual a multiplicação que resulta em 15? 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Então, vou escrever aqui. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é a mesma coisa. X é x, y ao cubo é y, vezes y vezes y. Então, eu decompus o terceiro termo aqui. Isso sobre o quê? 3xy. Agora, eu vou colocar em evidência aquilo que repete em todos os termos do meu numerador. O que repete em todos? O 3, olha, certo? Pelo menos um x, está vendo? E pelo menos um y. Esses que repetem em todos, eu colocarei em evidência. Então, quem que repete em todos? O 3x e y. Então, eu coloco 3xy em evidência, abro parêntese e dentro do parêntese eu escrevo aqueles que eu não coloquei em evidência. Aqui no caso é o 2, o x vezes x, que é x ao quadrado, certo? Isso, isso e isso. Já escrevi. Copio mais. Quem eu não usei aqui em evidência? Um dígito 3, um x e um y. Então, fica aqui mais 3xy. Copio menos. Quem eu não usei na evidência? 5y. Então, 5y vezes y é y ao quadrado. Fecho parêntese sobre 3xy. Olha só. Isso é igual a isso, certo? Divisão de números iguais sempre dá 1. Pensa. 10 dividido por 10, 1. 5 dividido por 5, 1. 150 dividido por 150, 1. Então, eu posso simplificar isso dividido por isso, deu 1. Por que que eu posso simplificar? Porque aqui é uma multiplicação. O número do lado de um parênteses é uma multiplicação. Então, se é multiplicação de termos, eu posso simplificar numerador com denominador. E qual será o resultado da simplificação deste polinômio? Será 2x ao quadrado mais 3xy menos 5y ao quadrado. E esse será o resultado da simplificação, ou seja, da divisão deste polinômio. Esta foi a situação 2. Agora, eu quero que vocês abram o livro na página 193. Vejamos agora a situação 3 que o livro trouxe para vocês. Vamos ler? Na situação 3 está escrito assim: vamos ver mais uma vez como os modelos para a representação de polinômios
podem nos auxiliar na fatoração de polinômios um pouco mais complexos. Utilizaremos 2x² mais 5x mais 3 como exemplo. Primeiro, representamos o polinômio por meio dos modelos geométricos. Então, 2x² corresponderá a 2 quadrados grandes azuis. 5x corresponderá a 5 retângulos verdes. E o mais 3 serão 3 quadradinhos amarelos. Em seguida, rearranjamos as peças formando o retângulo. Juntando essas peças, os 2 azuis, os 5 verdes e os 3 amarelos, eu preciso formar um retângulo. Ao formar o retângulo, observe aí no meio do seu livro, na página 193, que a lateral do retângulo, a parte vertical, ficou x e 1, ou seja, x mais 1. E a parte horizontal ficou x3, ou seja, 2x mais 3. O retângulo tem lados 2x mais 3 na horizontal e x mais 1 na vertical. Logo, a sua área base vezes a altura, que será 2x mais 3, que multiplica x mais 1. Entretanto, as áreas das figuras continuam sendo as mesmas, seja antes ou depois de agrupá-las. Por isso, teremos que o polinômio 2x² mais 5x mais 3 tem como forma fatorada 2x mais 3, que multiplica x mais 1. Terminando, na página 193, nós lemos: muito interessante, sempre será possível fatorar um polinômio? Nem sempre. Alguns polinômios não podem ser fatorados. No polinômio 2x² y mais 3y menos 4x, apesar de y ser comum ao primeiro e ao segundo termo, e 2x ser comum ao primeiro e ao terceiro termos, não há um fator que seja comum em todos os termos. Por isso, esse polinômio não pode ser fatorado. Nós só conseguimos fatorar, colocar em evidência aqueles termos, aqueles valores que aparecem em todos os termos na composição de um polinômio.